meus amados irmãos, bem-vindo a mais um Teologia com a Lai. Hoje nós vamos falar sobre animais, tanto a questão dos animais lá no Éden, depois do Éden, se eles falavam, se eles se comunicavam e hoje não se comunicam mais, como também os animais que a gente utiliza para comer, a gente que eu falo as pessoas que comem carne, no nosso dia a dia à luz da Bíblia, quanto também outros assuntos que envolvem esse quesito aqui que a gente vai entrar em discussão nesse Teologia de hoje, certo? Então, pega a sua Bíblia e vem comigo. Por falar em Bíblia, quero deixar aqui para vocês divulgando, eu tenho uma loja virtual que vende Bíblias. Lá você vai encontrar essa Bíblia aqui na linguagem João Ferreira de Almeida, as versões NVI. Essas duas aqui são de versões NVI. Essa daqui está esgotada, mas logo já vai ter reposição. Essa daqui ainda tem, mas está quase acabando, então se você tiver interesse, a diferença da Bíblia NVI é para você que quer estudar a Bíblia e quer entender melhor. A tradução segue a nova versão internacional, então já vem adaptado muitas coisas que na João Ferreira de Almeida Revisada não tem. Exemplo, você está estudando a Bíblia, lá tem medidas em côvados, almudes, hora sexta, hora nona, você fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E aqui não, aqui a Arca de Noé você já vai saber ela em centímetros. Toda vez que aparecer côvados na outra Bíblia aqui vai aparecer centímetros, vai aparecer hora nona, não vai ser hora sexta, vai ser 3 horas da tarde, vai ser meio-dia. Então se você tiver interesse e quiser adquirir uma das minhas Bíblias, minhas que eu falo, que eu vendo na minha loja virtual, é só ir no primeiro link aqui da descrição, certo? Agora vamos falar sobre o assunto de hoje, eu vou até sentar aqui para me arrumar. Já peço desculpa pela voz ofegante. Estou com 7 meses de gestação, então tá difícil, né? Falar e respirar ao mesmo tempo. Gente, muitas pessoas se questionam se a serpente que conversou com Eva e não houve assim uma surpresa, né? Nossa, meu Deus, você tá falando comigo, você é um animal. Muita gente se pergunta se os animais naquela época falavam. Será que eles falavam? Porque a serpente falou com Eva e ela não demonstrou nenhum susto. Imagina você tá andando pelo quintal e de repente seu cachorro fala com você. Você sabe que os animais não costumam falar, exceto o papagaio, que na verdade imita, né? Falar ele não fala, ele imita. Você vai se estranhar na hora e falar, oxi, poxa vida, o cachorro tá falando ou eu tô ficando doida? Imediatamente você já vai falar assim, vou procurar um tratamento de cabeça, porque não tá batendo muito bem. E aí muitos cristãos se perguntam se naquela época o leão falava, o cordeiro falava, enfim, os outros animais eles se comunicavam por conta da serpente ter se comunicado com Eva e Eva não ter se mostrado assustada. E a gente não tem nenhum versículo que embase ou comprove que os animais falavam antes da queda no Jardim do Éden. A gente tem uma outra passagem bíblica em que a jumenta de Balaão fala com ele, mas ali está claro que a jumenta falou porque Deus usou a jumenta para falar e não porque a jumenta falava em si. Então era mais a voz de Deus ali usando a jumenta do que propriamente a jumenta. Então você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia animais falantes. E provavelmente a Eva não se espantou com a serpente falando com ela, justamente porque a Eva ela era nova ali no jardim também, então ela estava aprendendo até mesmo com o próprio marido, Adão, aprendendo com a experiência dela estar ali, mas estava aprendendo com o marido dela, então tudo era novo para ela. Provavelmente ela não estranhou a serpente vir falar com ela, apesar que, né, a gente sabe que não foi a serpente, mas sim o próprio diabo usando a serpente. Ela não estranhou porque talvez ela falasse, ó, essa espécie de animal eu ainda não tinha visto, provavelmente essa espécie fala. E talvez não tenha tido esse estranhamento da parte de Eva de falar, meu Deus, a serpente está falando comigo. Provavelmente essa é uma das teorias, mas é claro que tem outra teoria que eu não posso descartar biblicamente porque a Bíblia não me dá esse espaço para isso, de que os animais poderiam se comunicar assim como os seres humanos e por isso eles falavam lá e talvez Eva não tenha estranhado ver a serpente falando porque os outros animais falavam. Porém, eu fico com a primeira teoria porque na verdade a serpente só falou porque foi usada pelo diabo, a jumenta só falou porque foi usada por Deus. Na verdade, a Bíblia, em outras passagens, ela fala que os animais eles não têm um entendimento, eles têm instintos.
Então, o leão ele não fica raciocinando, eu vou me preparar para poder correr atrás da minha presa. Ele sente fome, ele, através do faro, sente a presença de uma presa e o instinto dele de fome, de caçador, vai fazer com que ele corra atrás da presa. E não o pensamento de, preciso ir correr atrás de uma presa. Tanto que os animais não têm a percepção, né? Que nós temos o racional de pensar, vou correr atrás da presa, vou matar a presa e vou congelar na geladeira para eu continuar tendo carne nos próximos dias. A questão do raciocínio, Deus ele colocou na obra-prima da criação. E pasmem, a obra-prima sou eu e você. E ainda falando sobre essa questão de presa, animais, algumas pessoas e algumas religiões, algumas igrejas, denominações, defendem o vegetarianismo por conta de que no Jardim do Éden, antes do pecado, nem Adão nem Eva comiam carne. Justamente porque ali eles não precisavam, não tinha essa necessidade fisiológica de ferro, de outras proteínas e vitaminas que a carne nos traz. E aí, depois da queda do pecado, não só a carne passou a ser uma necessidade dos animais como um todo, dos seres humanos, como também os próprios animais passaram a servir de instrumentos para fazer roupas. As peles deles, a primeira roupa que foi feita para o ser humano foi feita da pele de um animal, como também para fazer outras coisas, outros tipos de artefatos. A pele até então, naquela época, de uma forma bem primitiva, onde ainda não tinha todo o desenvolvimento do algodão, todo o desenvolvimento vegetal para poder produzir um tecido, até então, primitivamente, eram usadas as peles dos animais. Então, mais do que para alimentos, os animais eles passaram a serem explorados para a subsistência do ser humano como um todo. E aí vem a questão, hoje, graças a Deus, a gente tem outras formas de subsistir. Você pode ser vegetariano e conseguir manter uma vida saudável. Você pode decidir não usar roupas à base de animal, que você vai ter roupas para comprar à base vegetal. A questão do vegetarianismo ou veganismo é uma escolha sua. O que você não pode é condenar os outros irmãos dentro da palavra, dizendo que eles estão em pecado por estar comendo isso ou aquilo. Até porque o próprio Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. O que entra vai para o estômago, vai para o intestino e é liberado, né? O que sai, sai do coração e muitas vezes aquela palavra de veneno pode destruir, pode matar, pode fazer inúmeras coisas terríveis para a vida de uma pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua. Não na hora de mastigar um alimento, mas sim na hora de proferir uma palavra, porque aquilo ali pode destruir os nossos irmãos. O que eu quero com isso é que você não se sinta condenado ou menos crente por não comer determinados alimentos ou por comer determinados alimentos. O alimento maior é a palavra de Deus e aquilo que você vai fazer com a palavra de Deus. Jesus não foi vegetariano, ele comia peixes, ele não foi vegano, ele comia mel. Tanto que peixe e mel provavelmente era a comida favorita de Jesus, porque depois da ressurreição ele assou um peixe, preparou com mel e esperou seus discípulos. Na multiplicação de pães e peixe, ele multiplicou o pão e multiplicou o peixe. Muita gente defende que naquela época de Jesus era assim ou assado. Se Jesus, ele é atemporal, não quisesse que nós comêssemos mais animais, naquela época ele já teria feito para que a gente imitasse. Olha, a partir de hoje você só come vegetais porque agora eu estou te trazendo salvação. De forma alguma. Ele continuou comendo os animais, peixes são animais, e ele continuou comendo mel, que é feito por abelhas, e outros tipos de alimentos. Jesus ele não veio para condenar essa questão da alimentação. Tanto que ele era condenado pelos escribas e fariseus da época, que chamavam ele de comelão e beberrão. Nome que talvez você também pode ganhar se decidir comer aquilo que você tem vontade, comer carne, comer mel, comer queijo, comer ovos. Mas você não ama os animais se você faz isso. Olha, desde a queda do homem, a necessidade de um animal comer um outro surgiu. Depois que a gente ter o corpo glorificado,
Jesus voltar, nós talvez não teremos mais essa necessidade. Mas uma coisa é certa, nós continuaremos comendo no céu. Então, a comida é um dos prazeres que a gente vai desfrutar lá na glória. Nós vamos ceiar nas bodas do Cordeiro através da comida. Então, sabe aquela frase que fala, eu vou comer tudo que eu tenho vontade, porque quando eu morrer eu não vou comer mais? Vou comer tudo que eu tenho vontade, mas quando eu morrer, salvo em Cristo, eu vou comer coisas ainda melhores. Imagina só quais são os manjares do céu que o Senhor tem reservado para nós, que vamos ceiar nas bodas do Cordeiro. Amém? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, comente, curte. E se você quiser conhecer, os meus produtos, essa Bíblia aqui é a linguagem João Ferreira de Almeida revisada. E essa daqui, as duas NVI. Essa aqui tá para chegar um novo estoque. Essa aqui eu ainda tenho e vai ser postado já na segunda-feira. Você compra e eu já posto no mesmo dia, se der tempo, se não, no máximo no próximo dia. E chega certinho na sua casa. O WhatsApp vai estar aqui. Fiquem com Deus. Tchau!